Após após muitos anos de estudo, após estudar milhares de pessoas, Marston ele criou os fatores DISC e ele concluiu que grande parte da população, de grande parte do comportamento era extremamente relevante, né? E que isso poderia ser utilizado através de uma análise de 4 fatores, que são os fatores de dominância. Fator de dominância faz referência àquele tipo de pessoa que tem sempre o hábito de tomar decisões de forma mais rápida. É aquele tipo de pessoa do seu grupo de amigos que provavelmente ele é quem toma a decisão de qual lugar vocês devem ir, tá? O fator de influência, que é aquele tipo de pessoa que ele é extremamente sorridente, simpático, gosta de tocar, e ele vai tentar sempre persuadir a outra pessoa a fazer o que ele acha que é certo. Então, se você lembrar aí no seu grupo de amigos, daquele tipo de pessoa que conversa contigo, que diz sempre, você deveria fazer isso, provavelmente ele é um desses fatores de influência alto. O fator de estabilidade são aqueles tipos de pessoas que têm uma tendência gigantesca a fazer tudo de forma mais planejada e de serem avessos a mudanças. Então, cara, pensa aí num aluno teu que tu fez um treinamento para ele e agora tu tem que fazer um novo treino. Aí ele vai reclamar contigo e dizer, pô, nem agora que eu tava me acostumando com o treino que tu criou, tu já mudou, tá? O fator de dominância, de estabilidade é tão alto que ele não gosta dessa coisa de mudança. Por isso que a gente precisa conhecer. E o fator de conformidade são aqueles tipos de pessoas que eles têm como característica predominante o seguir o processo passo a passo. Então, se você for pegar isso como para um aluno seu, por exemplo, provavelmente vai ser aquele tipo de pessoas que na hora que você está fazendo o treino com ele, você passou para ele a sequência do treino e ele tem que fazer a extensora, mas a extensora está ocupada e ele pode seguir para fazer um treino no leg, por exemplo, mas ele não vai fazer o treino enquanto ele não fizer a extensora, enquanto ele não seguir o passo a passo que você determinou. Tá? Esses são os 4 fatores mais relevantes do fator DISC: dominância, influência, estabilidade e conformidade, por isso o acrônimo DISC. Em resumo, essa parte da análise de perfil, ela sempre foi utilizada mais para a parte de gestão de pessoas, então você não encontra isso, não é comum você encontrar isso no seu meio de trabalho. Porém, é de extrema necessidade que você conheça o tipo de perfil do seu aluno e a gente vai se aproximar um pouco mais, se aprofundar cada vez mais nisso. Por exemplo, o fator de dominância, ele tem como característica principal ser aquele tipo de fator mais assertivo, que ele indica como a pessoa lida com as adversidades. Para esse tipo de perfil, eles são pessoas que têm mais tendência a serem mais positivos, eles acreditam nele mesmo, tá? Provavelmente eu tenho muitos de vocês assistindo esse vídeo. Provavelmente você pensou em um treino bacana, em um programa de treino e você nem começou a planejar ele, nem começou a colocar ele em prática e você já divulgou para a galera, você já colocou para vender. Isso significa que o fator de dominância ele é alto. Ele tem motivadores, que é o motivador de poder. Por que é que eu faço? Porque eu posso. Tá? São motivados por poder, por desafio, tá? São pessoas que têm uma comunicação muito mais objetiva. Exemplo prático disso é assim: tu vai explicar para ele a tua metodologia de treino, como é que tu criou esse treino dele, e ele vai ficar irritado, porque na cabeça dele é assim: vamos treinar. Toda essa explicação, essa coisa não me interessa, vamos treinar. Tá? Eles são pessoas muito rápidas, o raciocínio dele é muito rápido. Enquanto a gente está explicando, a cabeça dele já está pensando em como vai fazer para executar o que você está explicando. No final das contas, grande maioria das vezes, essas pessoas que têm um fator de dominância alto, eles nem sequer te escutam. Quando tu está falando, ele já está pensando como vai fazer. Ele não chega... Por exemplo, é como se fosse assim: tu mandou um áudio para ele, ele escutou o áudio pela metade, ele já captou a parte importante da mensagem, já parte para o próximo passo. O próximo fator, para a gente continuar se aprofundando, é o fator de influência.
Esse fator de influência, ele tem como fator principal o fator de comunicação, sociabilidade, e ele indica como você lida com pessoas e como você as influencia. São pessoas muito mais sociáveis, tá? Extremamente otimistas, tudo para eles vai dar certo. São movidos pelo reconhecimento social. Então, se você lembrar de alguém aí no seu convívio social que adora fazer postagens, que adora tá criando conteúdo, que adora estar conversando, mesmo que sozinhas, mas tudo que elas fazem, elas precisam que as outras pessoas percebam que tem um valor no que elas fizeram. E elas querem o reconhecimento por esse valor. Tá? Então, eles têm comunicação muito mais impessoal, vamos dizer assim. Por exemplo, esse tipo de pessoas adoram ser chamadas por um apelido. Tá? Eles gostam de ser chamados por apelidos. E como eles gostam de ser chamados pelo apelido, eles também têm o mesmo hábito de chamar você por um apelido. Tá? Então vai ser sempre, raramente ele vai tratar você pelo seu nome completo. Ronaldo, aí ela vai arrumar um nome de Rony, de Naldo, qualquer coisa, mas não vai chamar você pelo nome completo porque é a forma com que eles usam para se conectar, para criar conexão, criar proximidade. E assim, a tomada de decisão desse aluno, desse tipo de perfil, é uma tomada de decisão mais emocional, porém também é rápida. Isso quer dizer que quando a gente vai pensar em criar um treino para eles, a gente precisa pensar em como isso vai mover ele através da emoção. Tá? Em como ele vai se sentir, qual é a emoção que ele vai sentir quando ele estiver executando esse treino que você fez, qual a emoção que ele vai sentir quando ele chegar no resultado dos objetivos que você traçou com ele. O próximo fator, que é o fator de estabilidade, ele é um fator que é mais equilibrado. Tá? São pessoas, cara, extremamente empáticas, extremamente leais. Por conta dessa empatia e dessa lealdade, eles são excelentes ouvintes. Então, quando você pensar aí no seu grupo de amigos, que você tem aquela pessoinha que é a pessoa mais calada do teu grupo, é a pessoa que mais te ouve, é a pessoa que no final de tudo, depois de gostar bem muito, ele ainda vai lá e te dá um conselho. Provavelmente o nível de estabilidade dele é altíssimo. Por conta desse nível de estabilidade, elas têm uma tendência gigantesca a não gostar de mudar, tá? De serem avessos a mudanças. Se você for pensar nisso, para trabalho, seria assim, cara, esse tipo de aluno, você não vai poder estar fazendo modificação de treino dele de tempos em tempos. Isso é irritante, não é nem que seja ruim, é irritante para a cabeça dele. Eles não gostam desse negócio de estar fazendo uma coisa hoje, aí estou fazendo esse treino aqui há 30 dias seguidos, aí 30 dias depois o cara chega lá e diz, aqui um novo treino, tal, porque a gente vai atingir novos objetivos. Cara, na cabeça dele, você acabou de arrumar um inimigo. Tá? Como eles têm tendência a permanecerem no mesmo lugar, vamos dizer assim, então eles buscam muito a segurança. O motivador dele para estar em um ambiente é se sentir seguro nele. Tá? A parte da comunicação dele vai ser sempre de forma mais suave, mais empática. Ele no final das contas, é como se assim, o fator de estabilidade, ele vai pensar mais em como você, como profissional, está se sentindo com o trabalho dele do que como ele mesmo está se sentindo com o resultado que você está entregando. Tá? E a tomada de decisão deles é uma tomada de decisão também emocional, porém essa é bem mais demorada. Então a gente tem que pensar em como eu faço para atingir o emocional dessa pessoa, para motivá-la através do emocional, só que tenho que ter paciência porque ela vai demorar um pouco mais a agir baseado nas suas características. E por último, é o nosso fator de conformidade, que é aquele tipo de pessoa que você pode... eles têm tendência a lidar com coisa mais estruturada, mais cheio de regras, de procedimentos. No final das contas, quando você pensar naquele amigo seu, que é crítico, que você faz um negócio e ele ainda vai olhar para você, isso não ficou bom não. Que quando você leva ele para a academia, você está treinando com ele e uma máquina está fazendo um barulho estranho. Ele vai reclamar contigo desse barulho. É porque ele é chato? Não. É porque eles têm um poder de enxergar os detalhes que os outros 3 fatores não têm.
Grande vantagem desse tipo de aluno que você vai ter, cara. Se você receber desse tipo de pessoa que você lembra que é aquele mais cri-cri, vamos dizer assim, aquele mais reclamadorzinho, se um dia, em qualquer momento ele disser se o teu trabalho é bom, cara, vai na rua, compra uma caixa de fogos e solta. Seu trabalho é excelente, tá? Você conseguiu identificar como lidar com esse aluno. É importante que vocês conheçam os 4 perfis, a gente vai se aprofundar, eu vou passar dica para vocês de como nós vamos criar esse treino para cada tipo de perfil comportamental, mas é extremamente importante para que você consiga se conectar com cada aluno e que você consiga falar diretamente para o cérebro dele, como o cérebro dele gosta de tratar, como ele gosta de ser tratado, e que vocês consigam criar essa conexão, que é o que vai fazer você se destacar no mercado. A gente vai ver mais no futuro, vamos nos aprofundar muito mais em cada um desses fatores, tá bom? Até a próxima.